Eles contam que de antes tudo era mais cinzento, que as pessoas tinham de falar baixinho como se as paredes tivessem ouvidos e que o medo era uma sombra que andava sempre connosco. Mas dizem que numa madrugada algo mudou. Surgiram homens e mulheres com coragem nos olhos e cravos nas mãos. Pessoas normais, como o nosso avô, o nosso vizinho do lado, o senhor da mercearia. Eles são os nossos pioneiros da democracia, os construtores do tomar de hoje. E por isso, eu quero perguntar, o que vos motivou? Às vezes eu faço essa pergunta a mim mesmo, como é que eu me meti na política? Porque eu não queria política, eu tinha que trabalhar. Lá fora ganhar dinheiro, na posição, e aqui não, naquele tempo não havia vencimento, não havia o que há hoje, era completamente diferente. Eu iniciei a minha atividade política, eu não sei bem porquê, porque isto é um sentimento, é uma emoção. Ver a dificuldade em que se vivia naquele tempo, que era muito má, e eu tentei que as pessoas, a partir da altura, melhorassem as suas condições de vida que aquelas que eu passei, que de uma maneira geral as pessoas tinham. As pessoas nunca chegavam, não havia nada. Carências, muitas carências. A Revolução teve momentos complicados, foi a Revolução dos Escravos, sim senhor, porque o pessoal veio para a rua gritar. O que ficou depois foi a prática de uma coisa nova, que era a liberdade. Até ali era um sistema de ditadura, a partir dali acabou o sistema de ditadura e as pessoas pensavam que podiam fazer tudo o que queriam. O dia 1º de maio foi das coisas mais belas que me ficaram marcadas, porque o povo saiu à rua, veio aqui para a praça, foi para a Várzea Grande, e o que era curioso, belo e completamente singular era as pessoas olhavam todas umas para as outras com um sorriso, com um olhar, com uma beleza, com uma satisfação. Aquilo foi um deslumbramento, uma epifania, e eu fiquei gravado aquilo. Senti que havia uma mudança. E nessa altura pensei, eu vou fazer parte dessa mudança. A juventude, o povo tinha um sonho, era o socialismo. O socialismo era uma panaceia que nós estávamos convencidos que fazíamos uma sociedade nova. E eu acreditava que ia mudar a sociedade, ajudar a mudar a sociedade também. Quando foi de início que vi a primeira vez aqui que subimos as escadas e lá em cima está escrito "O povo é que mais ordena", eu fiquei extremamente sensibilizado, porque aquilo era uma mudança estrutural de mentalidades sociais. O povo é quem mais ordena. Oi, isto aqui não havia nada. Aqui não havia carros, haviam só apenas 5 carros. Haviam 5 telefones. Na altura iam lá de noite bater à porta, olha, para eu ir com eles às vezes ao hospital, ou isto, ou aquilo. Não havia o que há hoje. Era tudo mais reduzido, então o equipamento não havia, e comecei a trabalhar, a partir do zero. Comecei a partir pedra. Ao pé da minha casa, viram-se, por exemplo, na estrada, um caminhão do Freitas Lopes, carregado de madeira, nos buracos da minha casa. E mais adentro foi do outro também. E conhecia o diretor de estradas. E eu falei com ele, pensa assim, o quê? Ele no outro dia mandou o outro que estava na Câmara ver que a caminho, como é que isto estava. Não se podia passar, não me dizer. E então, o homem assim, vem cá, eu mandou logo máquinas para arranjar a estrada. Cheguei à Câmara e disse assim, preciso de água neste trajeto assim, porque a semana vem máquinas aí da engenharia para trabalhar, para fazer isso assim. O quê? Manda assim, assim. Falei com ele, assim, vem cá. De outra maneira, por intermédio deste efeito, não ia daí, não vale a pena. É preciso ver que as infraestruturas das águas, com a contratualização que fizemos com a EDP, a rede de esgotos que foi instalada e o tratamento desses esgotos. E nós hoje, isto é tudo banal, já esquecemos, mas lutamos. A cidade não tinha rede de águas.
não tinha rede de esgotos. Ou porque a rede de águas era fraca. A fonte era a Amendacha, na freguesia da Sabacheira. E um belo dia, no ano de 76, ali pelo mês de junho ou julho, tenho a notícia que o furo de onde saía a água secou. A água vinha de uma ressurgência do calçário. O furo secou. Bonito serviço. Eu então era presidente da Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados. Fui eu lá com o encarregado ver o que é que se passava. Eu nunca tinha ido à Amendacha. E vi, a Amendacha tinha 2 poços. Um, com uma ressurgência, vinha água, que era bombeada para um reservatório mais alto, e depois ali seguia para tomar. E eu lá achava um outro poço, cheio de água, intacto, não tinha bomba nenhuma, nunca tinha mexido. Telefone para Lisboa, para a empresa que montou aquele sistema, que era a Minas Stella, ainda me lembro do nome dela. E disse que eu precisava de uma bomba instalada lá na Amendacha, a bombear a água do poço que lá está para o outro. Até quando? Era ontem à tarde, precisa disso montado. Mas a água correu 24 horas depois. O Tubarão sentiu. Projetos de água para o Conselho, não havia nada. E fiz imediatamente um plano de abastecimento ao Conselho. Mas havia projetos para a Sabacheira. A Sabacheira tinha um projeto de distribuição de águas sair da Amendacha. E eu comecei por dizer, meus senhores, o problema da Sabacheira está resolvido. Vamos dar início à construção do abastecimento de água a toda a freguesia. É uma velhota. Entre os 70 anos, sai do meio das pessoas como Leda Henrique, vira-se para mim. Se a água passar à minha porta, se eu vir passar a água à minha porta para baixo, eu pego num sacho e rebento o cano. Eu digo, eu pego no sacho e rebento a cabeça. Naquele tempo era difícil dizer isto. Eu tive uns apertos. Um espanto e há uma voz no meio das pessoas. O homem tem razão. A água é para todos. E foi assim que começou a água à Sabacheira. E a única povoação que existia na freguesia que tinha água era só a Pedreira. Eu tentei que houvesse água e iluminação em todas as povoações da freguesia. Quando foi a inauguração em São Simão, durante a noite, que uma pedra muito grande caiu em cima do tubo da água e vedou o tubo da água. A gente chegámos lá para fazer a inauguração, não havia água na... Encontramos muitas necessidades que vocês tinham, né? Caminhos. Tive a oportunidade de falar com um oficial da Escola Prática de Engenharia, cederam máquinas para nós, para arranjarmos as estradas que não... que era para as carroças também, há 50 anos. Então, eu falei com eles e o que é que precisa ver? Preciso de tudo. Caminhões, máquinas, para acartar a pedra por aí e para arranjar as estradas. Havia cooperação nos assuntos importantes. Tudo o que eu referi atrás, portanto, das infraestruturas, estávamos todos de acordo. Que era necessário, era evidente e todos nós queríamos fazer isso. Quando ao processo de fazer as coisas concretas já havia diferenças. Por exemplo, pode parecer caricata e pode parecer singular ou até fantasiosa, que pavimento é que íamos pôr aqui na corredora? Esta história do pavimento da corredora, as pessoas nem se apercebem, mas deu uma luta tão grande dentro dos partidos, porque a pavimentação iria ser feita como? Fazíamos uma faixa aqui do largo da Câmara até à Ponte Velha, ao meio, para passarem os carros dos inválidos e os carros dos bebés, ou não? Uns achavam que sim, que era o meu caso. Outros não, porque a corredora é uma zona de comércio. Portanto, o que nós vamos fazer é passadeiras de uma montra para a outra montra, para a outra montra, para a outra montra, e temos esse zigue-zague, e se passarem e verificarem, é isso que está. Depois, outro aspecto que pode parecer, novamente repito, caricato, que era
que pedras e que dimensão é que vamos pôr? Os antigos diziam, não, isto vai ser tudo seixos do rio. Isto, a Rua dos Moinhos, antigamente as águas vinham para aqui, o rio não era condicionado e, portanto, isto é de manter a tradição. E eu era contra, não, isso não pode ser, então, o seixo do rio, aquilo é muito rugoso, os carros não podem passar, as senhoras partem os saltos dos sapatos, isso não pode ser. E então chegou-se a um consenso, e se verificarem na corredora, ainda existem ali 2 ilhas, grandes, os retângulos, com seixos do rio. Foi para chegarmos a um acordo sobre isso. Portanto, a luta aqui em coisas pequenas, às vezes, era bastante intensa. Tínhamos uma relação extraordinária com os presidentes de juntas. Tínhamos várias reuniões, até a gente combinávamos e reuníamos até uma vez por mês ou 2 em 2 meses. Em cada junta de freguesia, os presidentes de juntas juntavam-se todos e dialogámos as dificuldades que cada uma delas tínhamos, que era para apresentarmos depois em Assembleia Municipal. O espírito de cooperação, de colaboração, de empenhamento, no bom sentido, não é dizer mal. Eu, quando o hospital veio para aqui, o hospital está aqui, porque a minha caneta eu torço para cá. Com uma carta aberta à Ministra da Saúde. Que meteu expresso e meteu tudo, preparei a coisa e andou com isso. Foi duro, porque a guerra era entre o PS e o PST e o PCP, guerras intestinas deles, de famílias, de pessoas. Mostravam com a política. Não é. Eu trabalhei trabalhei com os elementos do Partido Comunista, trabalhámos no duro por isto e éramos de ideologia completamente oposta. Eu viajei sempre muito, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e então uma das minhas preocupações quando era autarca é o que é que esta Câmara fez aqui que eu posso lá replicar em Tomar e que seja positivo. Mas o que eu fazia, fazíamos todos. Era uma coisa bela, portanto, nós vivíamos isto. Mas porquê? Porque nós sentíamos que havia necessidades básicas que ainda estavam no zero e que era necessário mudar isto. E aprendemos todos uns com os outros. Quando vi o Ministro da Saúde a fazer o lançamento da pedra do hospital, fiquei muito feliz. Isto era uma coisa subjetiva, intensa e emocional. E porquê? Porque havia umas resistências enormes que o hospital fosse feito em Tomar. Nem os políticos de Lisboa não queriam. Foi assim, foi nestas lutas. E estas lutas, estes pormenores, dizem o que é o poder local. É a força que ele tem e que tem que fazer presença em Lisboa. Mas não é, dei-me dinheiro para eu fazer. Não. Custou. Não, era o hábito. O hábito era de não haver coisas. O hábito era cada um fazer com a ideia. O hábito era de não haver controle. Não foi fácil essa transição do antigo para o moderno. Vida autárquica foi grande parte da minha vida aqui, na vida de Tomar, e estou muito satisfeito pelo contributo anónimo que dei para que Tomar tivesse-se modificado. São as atividades que fazem parte da vida autárquica, que não se notam, que não se veem, que são fundamentais. Para isso temos de ser autarcas com cabeça.